Ô, gente, hoje eu vou responder alguns comentários sobre inteligência artificial e tem muita gente com dúvida, porque na verdade eu recebo muito direct, tá? Muito direct de pessoas realmente preocupadas de saber, tipo, não, Ander, será que a inteligência artificial vai tirar o nosso emprego? Ou nem é isso, às vezes querem saber o seguinte, pô, vale a pena eu aprender 3D hoje se a inteligência artificial faz tudo? Ou dando as suas opiniões mesmo nos comentários, daí nos comentários as pessoas são mais raivosas, né? Porque daí elas às vezes nem colocam a cara e daí não mandam direct. Daí elas vão lá e vão falar o que elas sentem, e talvez seja o que elas sejam sentido seja verdadeiro para elas, mas eu queria talvez colocar o meu ponto de vista sobre isso tudo que acontece, né? E eu vou começar aqui com um comentário, e bem político ainda, foi tudo certinho, esse comentário não tem nada, não tem xingamento, não tem nada, mas é a opinião de uma pessoa e eu queria entender até por partes aqui, porque talvez você tenha essa ideia também, tá? E daí eu vou colocar o meu ponto de vista. Eu sei que é algo que você estuda ou fica para trás, falando da IA, né? Mas não vejo muita graça em IA, não. Eu acho bem mais interessante colocar a mão na massa. O processo criativo de etapas das quais eu participo profunda e ativamente, aquela expectativa gostosa de estar no meio de um processo criativo e falar, tá ficando legal isso aqui, hein? De olhar para um projeto pronto e falar, nossa, fui eu que fiz modelagem, texturização, iluminação, composição, animação e render. Ou juntar a equipe para admirar a própria criação, enfim. Acho que o que a galera faz, que é ficar aí ostentando com produções de IA e fazer conteúdo, é o velho argumento da economia de tempo. De resto, eu não vejo a menor graça. Escrever uns comandos, deixar o programinha te dar tudo pronto, de mão beijada. Isso sem falar nas altíssimas mensalidades, consumo gigantesco de água que essa tecnologia demanda e os direitos autorais. Bom, eu acho que tem coisas que fazem sentido aqui, né? Tem coisas que realmente eu acho que a gente vai ter que passar por um processo. Eu vou começar de trás pra frente aqui, porque tem coisas que eu concordo, né? Pô, direitos autorais, realmente, eu acho que isso a gente vai ter que chegar num momento, enquanto sociedade, que a gente vai ter que ter uma legislação que de repente entenda o que é possível utilizar ou não para alimentar a inteligência artificial, e tudo isso precisa ser evoluído enquanto sociedade, enquanto profissionais, mas gostar disso ou não vai impedir que essa ferramenta comece a ser usada mais e mais e cada vez ela fique melhor, com mais qualidade e tudo, tá? Então, gostar é uma coisa. Agora, entender que ela não pode ser utilizada, eu acho que isso é muito curto enquanto pensamento. Eu concordo que é muito legal pegar um projeto pessoal que você tem e modelar tudo nos mínimos detalhes, criar suas próprias texturas de foto que você tirou, né? A gente tá falando realmente de um trabalho artístico. Igual esculpir uma estátua no mármore. Deve dar um trabalho do cão, né? Talhar aquele negócio, polir. Realmente tem que ter um talento, tem que ter muita técnica, né? Tem que conhecer muito profundamente tudo que tá usando para poder chegar naquele resultado. Agora imagina que legal se você pudesse usar essa parte artística sua como um hobby. Eu penso assim sobre os projetos pessoais. Eu penso que o meu trabalho, ele tá dividido em duas etapas. Duas etapas não, em duas classes, vamos chamar assim. Uma, que eu cobro muito bem pelo meu trabalho, para entregar muito resultado para os meus clientes, e eles poderem ganhar muito dinheiro através do meu trabalho, que é vendendo apartamentos, né, vendendo empreendimentos inteiros, sem precisar colocar um tijolo na obra, porque a gente tá antecipando naquelas imagens, naquelas animações, tudo isso. E ele me paga muito bem, para cada vez mais eu ter tempo e recurso para fazer todas as coisas que eu amo fazer na minha vida. Quer ficar com a minha família, quer assistir um bom filme, quer fazer a modelagem de alguma coisa que eu amo, modelar, texturizar, renderizar para fazer uma imagem toda na unha, como esse caso desse exemplo aqui. E eu acho que a inteligência artificial, ela vem para separar ou unir ainda mais esses dois mundos. Porque tu imagina modelar, texturizar, renderizar animações inteiras, fazer tudo que precisa ser feito no modo manual para um cliente. Isso me levaria muito tempo. E às vezes o teu cliente não paga o suficiente por aquele tempo e a dedicação toda que você gostaria de colocar naquilo ali. Você acaba que você não ganha muito bem para fazer isso, né? A grande maioria dos artistas, né? E daí você acabou com o seu dia. E daí no final do mês, que é o que importa, o que vai acontecer? Tu foi mal pago, porque todo o tempo que tu tinha você ficou usando para coisas que na verdade teriam prontos em biblioteca ou utilizando a inteligência artificial para fazer por você. E no seu tempo livre, sabe o que tu quer fazer? Dormir, porque tu não tem mais saco de fazer uma cena de um trabalho pessoal seu, que, meu Deus, eu já fiquei modelando a minha semana inteira, eu não vou agora mais modelar um trabalho pessoal. Seu computador, ao invés de estar renderizando suas cenas que você gosta de fazer enquanto artista, está renderizando uma animação de um projeto horrível, de um projeto que você não gosta, de um projeto que você não tem admiração nenhuma, porque vem cá e me diz quantos artistas aqui trabalham 100% do seu tempo com projetos incríveis, projetos que ganham prêmios internacionais. Essa não é a vida de um artista 3D. O artista 3D tem na vida alguns
algumas chances de trabalhar em grandes projetos lindos e maravilhosos, mas a grande maioria dos projetos são de algum arquiteto que não sabe nem o que está fazendo, né? E você vai ter que resolver todos aqueles problemas e entregar um cubo mágico num cenário feio. Não é assim que de verdade é a vida? Então você não tem muito prazer em fazer aquilo, não. Você faz porque é um trabalho. Isso é outra coisa que eu vou te falar aqui. Eu, pensando enquanto empresário, eu quero fazer o máximo de coisas possíveis que eu gosto dentro do meu trabalho, porque daí eu vou ter um trabalho que me dá prazer, né? E a gente tem que ter essa busca. Mas a gente também tem que entender que nem tudo que a gente faz no nosso trabalho, a gente acaba gostando. E o que eu puder fazer utilizando a inteligência artificial nas coisas que eu não gosto, ou nas coisas que não me dão tanto prazer assim, eu vou usar. Tem muita gente também que fala, tipo, eu não gosto da inteligência artificial porque parece que tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, não vale mais nada. E daí é pesado pensar assim, né? Mas eu vou te falar uma verdade, é isso mesmo. Muitas das coisas que a gente ficou estudando anos, talvez hoje já não valham mais nada, ou pelo menos tanto quanto valia para algumas pessoas. Na nossa classe de artistas tem muito valor, né? Porque a gente admira os artistas que conseguem criar cenas incríveis, que criaram aquelas texturas, que modelaram tudo, colocaram a câmera, fizeram a iluminação, fizeram aquilo tudo. A gente dá valor para isso, porque a gente é artista, a gente dá valor para isso. E também temos clientes que dão valor para isso. Mas, de novo, é uma pequena parcela. A grande esmagadora maioria dos clientes, eles não estão nem aí se você fez com inteligência artificial, se você demorou 5 minutos ou se você demorou 5 semanas. Na verdade, eles estão dispostos a te pagar mais se você fez em 5 minutos. Porque o teu esforço não tem nada a ver com o quanto ele quer te pagar. Ele quer te pagar pelo resultado que tu entrega para ele. Então, se tu entrega uma altíssima qualidade em menos tempo, isso vale muito dinheiro. Porque ele pode lançar o empreendimento dele antes, ele pode mostrar com mais qualidade o projeto dele. É isso que ele está interessado. Ele não está interessado se você vai fazer as coisas do seu jeito porque você acha que é mais bonito, menos vergonhoso ou que te deixa mais feliz fazendo. Ele não tá nem aí para isso. Ele não se importa com isso. Por quê? Porque ele não é artista. Ele está interessado em ter resultado. E nesse sentido, uma empresa, um estúdio, alguém que está disposto a trabalhar no mercado, vendendo o seu trabalho para um cliente final, ele tem que entender isso. A gente não pode viver num mundo utópico onde se imagina que o meu trabalho vale mais porque eu faço de um jeito ou faço de outro e o resultado não está ligado a isso. Eu posso trabalhar 10 semanas em alguma coisa e se ficou ruim, aquilo não vale nada pro mercado. Vale para você, porque você colocou todo o esforço ali, vale para sua mãe que viu quantas noites tu virou para aquilo, vale para sua família que você teve que ficar longe 10 semanas dela pra fazer aquela porcaria. Porcaria nos olhos do cliente. Então, precisa descolar isso, precisa descolar e entender, cara, o que o cliente precisa e quer e o que eu tô disposto a fazer para entregar aquilo para ele. E às vezes o que tu tá disposto a entregar para ele são semanas e horas da tua vida sem receber aquilo que realmente merece na tua cabeça. Mas pro cliente, se não dá resultado, não adianta. Então é triste, mas é verdade. A sensação de que às vezes tudo que a gente estudou não vale mais nada, você tem que colocar na balança. E o quanto antes a gente conseguir entender isso, fica mais claro, mais fácil. E daí você pode usar o tempo que vai sobrar, porque se você utilizar a inteligência artificial, vai sobrar tempo. Só que daí eu vou te contar o que vai acontecer. Porque eu sei que tu não é tão artistinha assim, não. Se tu levava o mês inteiro para entregar um trabalho e ganhava X, agora utiliza a inteligência artificial, vai levar 20% do tempo, ou seja, vai te sobrar 80% do tempo. Esse 80% do tempo, tu vai fazer o teu trabalho pessoal, porque tu não quer mais dinheiro, ou tu vai querer pegar mais cliente para ocupar aquele tempo usando inteligência artificial porque tu quer dinheiro. Porque eu sei que tu quer dinheiro, porque todo mundo precisa do dinheiro para viver no mundo que a gente tá. E eu sei que tem as pessoas desapegadas e desprendidas. Eu tô falando aqui do senso comum e da maioria das pessoas. Então eu tenho certeza absoluta que tu levava 5 dias para fazer, hoje tu faz em 1, nos outros 4 dias, muito provavelmente, você não vai ficar modelando um capim ou uma capivara, não vai. Eu acho que você vai pegar mais trabalho para ganhar 5 vezes mais. Porque quando você ganhar 5 vezes mais, você vai poder realizar as coisas da sua vida, você vai poder dar conforto para você mesmo, para sua família. Então, a gente precisa aprender a usar a inteligência artificial a nosso favor, né? Outra coisa que você me pergunta é tipo, que eu já mencionei aqui no começo do vídeo, se vai substituir a gente. Eu acho que a inteligência artificial vai substituir muita gente, mas ela não vai fazer tudo sozinha, ela vai precisar de alguém que vai utilizar a inteligência artificial do jeito certo, com inteligência humana, para poder se comunicar. A prova disso é, alguém falou, a Dina falou aqui pra mim agora, que tem gente que comenta ali nos meus posts, fala assim, meu Ander, como é que tu conseguiu fazer tal imagem ou tal animação? Pô, mas no post tá dizendo qual inteligência artificial que eu usei,
usei? Como que eu fiz, às vezes? E a pessoa diz, mas eu não consigo. Então também tem que saber usar a inteligência artificial do jeito certo. Não é qualquer um que vai chegar lá e vai ter o mesmo resultado do que você, que aprendeu o método certo para utilizar a inteligência artificial, para você que está se dedicando a usar as ferramentas. E outra, existe um monte de inteligência artificial e cada uma eu entendo que é para uma coisa. E eu preciso combinar 2 ou 3 para ter um resultado muito superior. Entendeu? Não dá para usar a chave de fenda para desmontar um carro inteiro ou para montar um carro inteiro. Precisa da chave de fenda, chave Phillips, chave de boca, não sei mais o que, não sei mais o que lá. Então cada ferramenta é para uma parte daquilo que você precisa para chegar no final e ter aquilo lá montado e ter aquele resultado. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas testam a chave de fenda para tirar a roda do carro e não funciona, não funciona, não funciona, então isso aqui não serve para nada. Então falta conhecimento sobre as ferramentas e falta entender que dá sim para utilizar elas a nosso favor, não para tirar o nosso emprego, tirar os nossos clientes, nem nada disso. Anderson, tá sendo muito ingênuo, porque eu já vi que tem construtora que tá usando inteligência artificial para fazer render. Tô sabendo que tem inteligência artificial dentro do escritório de arquitetura, que tem alguém lá dentro fazendo render com inteligência artificial e não tá mais contratando o menino do 3D. Que nem a gente sempre foi chamado. Mas quem é que tá dentro desse escritório de arquitetura? É um ser humano, um profissional, ou um arquiteto, ou um artista 3D que tá fazendo isso lá. Então ele mudou de lugar. Não vai contratar alguém para fazer porque tá fazendo lá dentro. Então ainda tem um emprego, um lugar para essa pessoa trabalhar. Tu entende que vai mudar de mão e eu quero que saia da minha mão, mas volte para mim, ou nem saia. Por isso que eu acho importante a gente se colocar no mercado enquanto artista, dominando essa ferramenta. Porque se eu já domino, ninguém vai nem tirar de mim. Agora, quem não aprender essa ferramenta, quem não utilizar a inteligência artificial, está com os dias contados, porque vai ter outros artistas, outros arquitetos, outros designers, outros profissionais que nem são da área, vão aprender a usar esse treco e vão, sim, ter trabalho. Por quê? Porque eles vão ser mais rápidos, mais eficientes, vão conseguir entregar mais qualidade. E daí os que ficaram dizendo, eu não gosto disso aí. Um monte de gente falou pra mim, eu não gosto de inteligência artificial. Eu pergunto pra quem já comentou isso nos meus vídeos, eu não gosto de inteligência artificial. Quantas centenas de milhares de reais você já gastou em 3D? Já gastou R$1 comprando 3D de alguém? Você que não gosta. Não, né? Então, a sua opinião não conta. Porque quem conta é quem tá querendo contratar, quem tá pagando por isso. Conta por quê? Porque no fim é ela que vai ter a demanda sobre o trabalho que a gente faz. E eu não tô falando que a sua opinião não é importante enquanto artista, enquanto debate na nossa comunidade de artista 3D, pra gente poder entender melhor que regras que nós vamos ter nisso aqui, como é que vai funcionar, pra onde tá caminhando, o que eu tenho que aprender, como é que eu me atualizo, tudo isso é válido. Mas não gostar não muda o jogo de verdade. As coisas estão acontecendo no planeta e eu sei que parece agora a coisa mais... que é tão simples. Várias revoluções nós tivemos ao longo, do que a gente é enquanto humanidade. E cada vez que vinha uma máquina pra fazer alguma coisa no lugar de alguma pessoa, ou um aplicativo que trocava um sistema convencional de fazer alguma coisa, tinha um monte de gente que não gostava. Mas quem é que não gostava? Eram as pessoas que estavam sendo afetadas pro lado ruim. Confere, né? Eu vou citar aqui, sei lá, Uber e taxista, por exemplo. Lembra que tinha uma treta? Não, os taxistas não querem que tenha Uber, não sei o quê. Não a Uber, não a Uber. Quem que não gostava de Uber? Os taxistas. Quem gostava do Uber? O resto do planeta. Se botar isso tudo pra brigar, quem ganha? Planeta, né? Então assim, é muito mais gente querendo. Não, a inteligência artificial. Tem um monte de artista, né? Não, a inteligência artificial. Quem que não gosta da inteligência artificial? Os artistas. Porra, afinal de contas, tá fazendo uma coisa que a gente se dedicou tanto a fazer. Mas quem gosta da inteligência artificial? O resto do planeta. Tu vai brigar com o resto do planeta? Tu e mais quantos? Consegue olhar o panorama geral, começa a compreender. Não dá, essa briga não dá pra vencer, não. Então não dá pra ganhar essa briga. Se não dá pra ganhar essa briga, então vou começar a utilizar logo de uma vez. Isso que precisa ser... Cada um entende o que quiser, mas eu tô comentando porque tem muito comentário desse que chega até mim ou pessoas perguntando. Então, de verdade, vamos lá. O Rui trouxe até uma outra coisa aqui, né? Tu viu isso de quem? Do CEO da NVIDIA, né? Que falou alguma coisa parecida com isso aqui. Tu tem uma empresa e tu tem, sei lá, 100 funcionários. E eles produzem X, tá? E tu tá tendo certo lucro, tá tudo funcionando. Daqui a pouco, os teus funcionários estão produzindo 2X, 3X. E tem demanda. Tu vai demitir 2/3 dos teus funcionários, metade dos teus funcionários, porque agora dá pra fazer com isso aqui. Não! Tu vai querer que eles produzam 2, 3 vezes mais e vai querer, inclusive, expandir, porque agora tá tendo muito mais lucro, tá conseguindo atender muito mais clientes. Então, se existe a demanda, não há por que uma empresa encolher. Ela vai sim querer crescer. É isso que eu vejo acontecendo em várias empresas, em vários estúdios. Então, da mesma maneira, a gente tem demanda. A demanda por renderização é cada vez mais crescente. Ela não está diminuindo, só está cada vez com mais necessidade. Então, as empresas e estúdios hoje não crescem mais por um único motivo, porque é difícil aumentar um time da noite pro dia. É difícil ter dinheiro para
comprar mais o dobro de computadores, pagar o dobro de licenças de software. É difícil. Agora, se com a mesma equipe, com a mesma quantidade de computadores, conseguir produzir o dobro, imagina. Porque clientes em dobro tem 10 vezes mais, 20 vezes mais querendo, já que o mercado está crescendo. Isso é outra coisa. Nesse mesmo comentário tinha alguma coisa aqui. Sem contar nas assinaturas. Gente. Mas não reclama pra pagar a assinatura do Netflix, né? Do YouTube Premium. Ou reclama também, né? Mas é uma facilidade na tua vida. Mas eu quero te perguntar, pagar um 3D Studio Max, um V-Ray, um Corona, qualquer outro desses softwares aí, quanto é que custa? Cara, dá pra pagar quantos anos de inteligência artificial pra uma pessoa usar isso? É caríssimo também. Também não. É 10 vezes mais caro. Então, se a gente for ver, na verdade, não é caríssimo usar inteligência artificial. É baratíssimo, comparado com o meio tradicional. Então, eu já não concordo com isso. Eu concordo que custa um preço sim, mas se você entrega um bom trabalho, você cobra muito bem, que isso se torna irrisório, entende? O preço se torna barato demais. Talvez seja caro para quem não tem nenhum cliente na vida, ter que pagar todas as assinaturas, mas também não é o que eu aconselho. O que eu aconselho é você ver qual ferramenta para você hoje serve, para você realmente poder começar a atender alguns clientes e daí então você vai ter um portfólio, e daí então você vai ter receita, e daí então você vai fazer as coisas. Você não começa um estúdio cobrando 10 computadores, com 10 licenças, só tem você trabalhando. Faz isso? Não faz. Você usa o computador que você já tem, não é isso? Você usa o que você tem para começar. E esse vídeo está se estendendo longo demais, mas basicamente um resumo da coisa toda é: a gente tem um apego por fazer tudo do modo tradicional porque a gente sabe fazer isso, porque demorou anos, às vezes décadas para aprender a fazer o que a gente faz, e vem alguma coisa que facilita, que qualquer um, entre aspas, pode vir e fazer, e daí isso machuca. Mas você se sentir magoado, machucado, não vai mudar o planeta. Ele vai continuar girando e essas tecnologias vão continuar tomando o lugar de quem não está usando elas. Então, quanto antes engolir o choro e bola pra frente, eu acredito que é mais fácil do que lutar contra isso. Fechou? Ai, galera, pô, foi um assunto sério, né? Um assunto meio assim pesado, parece, né? Mas não é pesado não, gente. Mas vou fazer o seguinte, ó. 2 coisas que eu quero te pedir aqui agora. 3 coisas. Uma, comenta o que você acha do que eu tô falando aqui. Quero saber se você concorda em alguma coisa comigo, não concorda com nada comigo ou concorda em partes comigo. E se você tem algo que você discorda, eu quero ouvir o teu ponto de vista. Quem sabe eu faço um outro vídeo respondendo a isso com o meu ponto de vista, tá? Então, às vezes pode dar uma discussão bem boa aí pra gente conversar e deixar cada vez mais rico esse papo, entende? Não só com gosto, não gosto, não, mas por que não gosta? Mas qual é o que te implica de verdade? Comenta aqui que eu quero saber. Se inscreve no canal se você quer estar antenado sobre tecnologia, sobre as inteligências artificiais, sobre como realmente ser um profissional ou criar o seu estúdio e empreender nessa área tão lucrativa que está em altíssimo crescimento. Dá um joia também aqui nesse vídeo se você achou ele útil de alguma maneira. Compartilha com alguém. Valeu? Dá-lhe render.